piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Propagação de calor, lei de Fourier. Jean-Baptiste Joseph Fourier. Jean-Baptiste Joseph Fourier foi um matemático e físico francês, celebrado por iniciar a investigação sobre a decomposição de funções periódicas em séries trigonométricas convergentes, chamadas séries de Fourier, e a sua aplicação aos problemas da condução do calor. Lei de Fourier. A lei da condução térmica, também conhecida como lei de Fourier, estabelece que o fluxo de calor através de um material é proporcional à temperatura. Assim dizemos que a energia se transfere da região de alta temperatura para a região de baixa temperatura. E podemos calcular utilizando essa expressão. F representa o fluxo de calor, K, o coeficiente de condutibilidade térmica, A área atingida pelo fluxo de calor, ΔT, diferença de temperatura, E, espessura atravessada pelo fluxo de calor. Como ilustração, temos uma parede de área A, e a seta vermelha indica o sentido da propagação do calor. Exercício. Questão 1. Uma pessoa cuja pele está a 36 graus Celsius está usando uma roupa de frio de 5 milímetros de espessura em um ambiente que está a 11 graus Celsius. O material de que é feita a roupa tem condutividade térmica de 0,00005 calorias por segundo, centímetro grau Celsius. Calcule a quantidade de calor por unidade de área perdida pela pele dessa pessoa em uma hora. Dê a resposta em calorias por centímetros quadrado. Teremos que usar essa expressão matemática para identificar o fluxo de calor. Devemos levar em consideração três medidas importantes. A espessura de 5 milímetros, que corresponde a meio centímetro. A área é de 1 centímetro quadrado. E uma hora, citada no enunciado, devemos transformar em segundo. Portanto, uma hora tem 3.600 segundos. Substituindo os valores que aparecem na fórmula, teremos a letra K representando o coeficiente de condutibilidade térmica, que vale 0,00005. A área é de 1 centímetro quadrado e a variação de temperatura corresponde à temperatura final da pele da pessoa, que atinge 11 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que era de 36 graus Celsius. E a espessura, aqui no denominador, corresponde a meio centímetro. Operando esses números, teremos 0,00005 vezes 1,
corresponde a 0,00005 vezes 11 menos 36 menos 25. Operando esses números, vamos encontrar um fluxo de calor correspondente a 0,0025 calorias por segundo perdidas. Portanto, está aqui o sinal negativo indicando que são calorias perdidas no resfriamento. Sendo assim, vamos ter que considerar o seguinte: esse total de calorias perdidas por segundo, ou seja, menos 0,0025 calorias, corresponde a uma energia perdida em 1 segundo. Sendo assim, X calorias perdidas no intervalo de tempo de 3.600 segundos corresponde a um certo valor, onde teremos 1 vezes X, 1x, menos 0,0025 vezes 3.600 segundos, corresponde a uma energia perdida de 9 calorias por centímetro quadrado. É o total de energia perdida pela pele da pessoa, numa área de 1 centímetro quadrado. Questão 2. Quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 cm de espessura durante 1 hora, estando a pele da pessoa a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 graus Celsius? O coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é 0,00008 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Para fazer a resolução dessa questão, teremos que utilizar essa expressão matemática, que corresponde à fórmula do fluxo de calor. No enunciado, nós temos 1 metro quadrado. 1 metro quadrado de cobertor. Devemos transformar 1 metro quadrado em centímetro quadrado. Como é que seria? Bom, 1 metro quadrado corresponde a uma área de 1 metro de um lado e 1 metro do outro, sendo que 1 metro equivale a 100 centímetros. Portanto, 1 metro quadrado é igual a um quadrado de um lado, que tem 100 centímetros, e do outro 100 centímetros. Operando esses números, 1 metro quadrado é igual a 100 vezes 100, corresponde a 10 elevado à quarta, ou seja, 10.000 centímetros quadrados. Portanto, 1 metro quadrado tem uma área de 10.000 centímetros quadrados, que equivale a 10 à quarta. A questão falou no tempo de 1 hora. Em 1 hora, nós temos um tempo total de 3.600 segundos. Portanto, o tempo que vai ser utilizado no cálculo tem que ser em segundos. E a área em centímetro quadrado, devido a essa expressão matemática do coeficiente de condutibilidade térmica, que utiliza essa unidade, o tempo medido em segundo e a área em centímetro quadrado. Substituindo os valores correspondentes às grandezas que estão na fórmula, nós temos o coeficiente K, ou seja, o coeficiente de condutibilidade térmica, igual a 0,00008. A área é de 10 à quarta centímetro quadrado, a área do cobertor, que equivale a 10.000 centímetros quadrados. Vamos colocar na forma de notação científica, vezes a variação da temperatura, onde a temperatura final atinge 0 graus Celsius e a inicial era de 33 graus Celsius. Temperatura inicial, que é correspondente à temperatura do cobertor. Vamos ter esse número aqui para a frequência, ou seja, 0,00008 vezes 10 à quarta, que vale 10.000, vezes a variação de temperatura, que corresponde a menos 33 graus. Multiplicando este número decimal, 0,00008, por 10.000,
vamos encontrar 0,8 e vamos multiplicar por menos 33. Operando esses números, vamos encontrar no final um fluxo de calor de 10,56 calorias por segundo, sendo transmitido do ambiente para a pele da pessoa. Esse total de energia que foi transmitida é equivalente a menos 10,56 calorias. É um total de energia transmitida em um segundo. Vamos ter X calorias sendo transmitida num tempo total de 3.600 segundos. 1 vezes X, 1x. Menos 10,56 calorias vezes 3.600. Teremos X igual a uma energia sendo transmitida de 38.016 calorias. Energia transmitida do ambiente para a pele da pessoa. Questão 3. Um vidro plano com coeficiente de condutibilidade térmica de 0,00183 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Tem uma área de 1.000 centímetros quadrados e espessura de 3,66 milímetros, sendo o fluxo de calor por condução através do vidro de 2.000 calorias por segundo. Calcule a diferença de temperatura entre suas faces. Primeiro, nós temos que verificar a espessura. A espessura do vidro é de 3,66 milímetros, conforme verificamos no enunciado. Temos que converter esta unidade em centímetro. Portanto, 3,66 centímetros. Para se transformar em centímetros, nós devemos encontrar esse valor, 0,366 centímetros. Temos que utilizar a equação que representa a fórmula de quê? A fórmula do fluxo de calor através da condução. Bom, o fluxo de calor equivale a 2.000 calorias. O coeficiente K, ou seja, o coeficiente de condutibilidade térmica do vidro, é de 0,00183. A área de fluxo de calor é de 1.000 centímetros quadrados. E o ΔT é a diferença, é a variação da temperatura entre as duas faces do vidro. No coeficiente, ou melhor, no denominador da equação, temos o valor da espessura, que é de 0,366 centímetros. Vamos ter 2.000 igual a, multiplicando esses dois valores, 0,00183 pelo valor 1.000, vamos encontrar 1,83 vezes ΔT. O denominador continua 0,366. É o valor da espessura do vidro. Multiplicando 2.000 por esse outro número, 0,366, vai ser igual a 1,83 ΔT. O resultado dessa multiplicação dá como valor 732, que é igual a 1,83 ΔT. Vamos ter, então, 732 dividido por 1,83, que corresponde a ΔT. O ΔT é a variação da temperatura. É a diferença de temperatura entre as duas faces do vidro, que corresponde a um valor igual a 400. Portanto, temos para a variação de temperatura, ou seja, a diferença de temperatura entre as duas faces do vidro, o valor de 400 graus Celsius. Questão 4. A área total das paredes externas de uma geladeira é de 4 metros quadrados.
e a diferença de temperatura entre o exterior e o interior da geladeira é 25 graus Celsius. Se a geladeira tem um revestimento de poliestireno com 25 milímetros de espessura, determine a quantidade de calor que flui através das paredes da geladeira durante 1 hora, em watt-hora. A condutividade térmica do revestimento de poliestireno é de 0,01 watt por metro grau Celsius. Bom, para resolver esta questão, é necessário observar algumas unidades. Essa unidade, referente à condutividade térmica do revestimento, esta unidade está pelo Sistema Internacional, watts por metro grau Celsius. O grau Celsius não é exatamente do Sistema Internacional, mas a variação de temperatura na escala Celsius tem o mesmo valor da variação de temperatura na escala Kelvin, portanto faz o mesmo efeito, apesar da escala Celsius não ser do Sistema Internacional. Então vamos trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades de Medidas. O coeficiente da condutividade térmica não precisa mexer, continua com esse valor, 0,01 watt por metro grau Celsius. A área também já aparece dentro do Sistema Internacional, 4 metros quadrados. O metro quadrado é do Sistema Internacional. A espessura que aparece de 25 milímetros, essa unidade de medida, o milímetro não é do Sistema Internacional, mas podemos fazer o seguinte, 25 milímetros corresponde a 2,5 cm, que corresponde, por sua vez, a 25 milésimo do metro. Portanto, 25 milímetros corresponde a 25 milésimo do metro, que é do Sistema Internacional. A variação de temperatura que a questão fornece é de 25 graus Celsius, que corresponde à mesma variação de temperatura de 25 kelvins. A escala Kelvin é do Sistema Internacional, mas o grau Celsius não. Mas a variação de temperatura é a mesma, tem o mesmo valor numérico para indicar a variação de temperatura na escala Celsius e, comparado com a escala Kelvin, o mesmo valor. Então, Kelvin é do Sistema Internacional. Aplicando esta fórmula, a fórmula que ajuda a descobrir o fluxo de calor no interior da geladeira para a parte exterior, poderá ser calculada assim. A constante K vale 0,01. Então está aqui 0,01. A área, 4 metros quadrados. Variação de temperatura, 25 Kelvin, que é o mesmo que 25 graus Celsius, em termos de variação de temperatura, e não em termos de valores de temperatura. E a espessura corresponde a 0,025, ou seja, 25 milésimo do metro. Operando esses números, vamos encontrar exatamente o valor de 40 watts. Portanto, 40 watts é o fluxo de calor que ocorre num período de 1 hora. 40 watts hora é a resposta da questão.